Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. À venda nas livrarias ou pelo 0800 021 7373. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. Deus, o nosso provedor. Bom, meu caro professor, mais uma vez você se depara com uma lição que apresenta um tipo de crise que um grande personagem do Velho Testamento, filho de Abraão, Isaac, soube administrar, soube sair daquela crise pelo seu temor a Deus, pela história de seu pai e de sua família, e porque ele, acima de tudo, temia a Deus. A primeira ideia que esse tema nos traz é a de que o Egito lembrava experiências ruins. E Isaac estava, na verdade, sendo lembrado pelo Senhor de que não seria bom que ele voltasse ao Egito. Por isso o Senhor deu a ordem: não desça ao Egito. Porque ele sabia que seu pai Abraão havia passado por experiências ruins com consequências muito amargas, que lembravam algumas coisas que certamente ele não poderia viver: mentira, engodo e humilhação por estar fora da vontade de Deus. E foi no Egito, o lugar onde Abraão tinha ido por conta própria, sem consultar ao Senhor, que ele então soube de que ele não teria condições de levantar um altar de sacrifício ao Senhor, porque ele estaria tomando também um rumo diferente daquele que foi estabelecido pelo Senhor. Quando Deus falou a Isaac que não descesse ao Egito, era porque naquele lugar, exatamente naquele lugar, ele não teria forças suficientes para evitar atitudes carnais, e sua prosperidade, sem dúvida, sofreria ameaças com os obstáculos dos inimigos daquela terra. Por isso, ele entendeu que deveria agir diferente. Toda essa história está no capítulo 26 do livro de Gênesis. E uma das coisas que nos faz lembrar é de quem era Isaac exatamente. Isaac se destaca em toda a sua história como um homem de caráter ilibado, um homem de caráter reto a Deus. Mas antes que nós consideremos aspectos históricos que envolvem sua mudança de Canaã para a cidade de Gerar, na terra dos filisteus, o homem, exatamente o homem Isaac, faz uma demonstração das qualidades do seu caráter. E é isso que eu quero lhe chamar, para que você, professor, possa aplicá-los à vida dos seus alunos.
Em primeiro lugar, Isaac é um homem que demonstra em sua história ser um homem de espírito despojado. Espírito despojado. É interessante perceber o seguinte: a expressão bíblica que melhor identifica uma pessoa de espírito despojado é aquela que Jesus falou no seu sermão, o Sermão do Monte, quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Se olharmos com olhos positivos, nós vamos entender que um pobre de espírito é alguém que sabe que não é nada e que Deus é tudo na sua vida. É alguém que se reconhece dependente de Deus para as realizações da sua vida pessoal. Portanto, não se trata de alguém que seja nulo, incapaz, mas se trata de alguém que rejeita a postura de autossuficiência e está disposta a abrir mão de si mesmo para depender de Deus e depender da sua provisão. Isaac tinha essa qualidade. E por isso, quando ele se tornou um homem rico, ele era capaz de reconhecer que Deus era a razão de tudo na sua vida. Outra qualidade interessante de Isaac era o espírito manso que o envolvia. Note isso na história do capítulo 26. Quando ele foi provocado pelos filisteus, constantemente provocado, Isaac não saiu armado com uma atitude de represália contra os seus inimigos e contra aquelas pessoas. Quando os poços foram reabertos e depois foram entulhados pelos filisteus, Isaac, inteligentemente, preferiu continuar a cavar outros poços em outros lugares do que comprar uma briga com o povo de Gerar. Seu espírito manso era uma qualidade de equilíbrio que o fazia um homem forte, não fraco, não medroso de reagir. Alguns críticos literários da Bíblia e da história bíblica já chegaram a apresentar Isaac como um homem fraco, um homem que não sabia o que queria, um homem que tinha dificuldade para reagir. E é claro que isso não é verdade. Na verdade, é bom que a gente diga que a mansidão, como uma qualidade intrínseca do seu caráter, era uma qualidade de equilíbrio que o fazia forte. Era uma força sob controle, em que ele não se exasperava facilmente, mas era capaz de dialogar e produzir a paz. É essa qualidade que permeava a mente de Isaac. Mansidão, portanto, é uma qualidade do fruto do Espírito. Uma qualidade que deve ser cultivada por todos aqueles que temem a Deus. Por isso, a prosperidade de Isaac foi, naquele tempo, uma realidade extraordinária, que ele soube superar essas dificuldades quando ele foi provocado algumas vezes a reagir de uma forma terrível. E a gente percebe que na experiência de Isaac, o mesmo drama que envolveu a vida de seu pai Abraão se repete na sua vida. É bom que se diga que não há nenhum determinismo na experiência de Isaac. Semelhante àquilo que aconteceu com Abraão, com os vizinhos pagãos que ele tinha, as relações envolviam algumas coisas, como desconfiança, inveja, porfia, por causa da prosperidade que Deus havia dado a ele. Isaac estava em Canaã, e como nos dias de Abraão, seu pai, a terra de Canaã passou a ter escassez de víveres, de alimentos.
não só para os moradores da terra, mas até mesmo para os animais de criação. A despeito de parecer igual o problema da fome na terra como nos dias de Abraão, Isaac começou, sem dúvida, a experimentar literalmente o mesmo problema. A fome da terra de Canaã fez com que na mente de Isaac nascesse um desejo de ir ao Egito, como aconteceu com seu pai. Está lá no livro de Gênesis 26:1. Ora, caríssimos irmãos, vamos aplicar isso aqui à realidade de hoje. O Egito é símbolo do mundo que é oposição ao plano de Deus, não só na vida dos patriarcas, mas simbolicamente representa ameaça à fé cristã. Nessa ocasião que ele desejou ir de Canaã para o Egito, Isaac já era um homem com 75 anos de idade. E a despeito da prosperidade que ele teve no Egito, ele sentiu que a fome na terra prejudicaria o seu avanço naquela terra. Porque a escassez da terra o levou à cidade de Gerar, que era a cidade dos filisteus. E isso é muito interessante a gente considerar. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse aspecto. Vamos considerar um outro aspecto da vida de Isaac e da sua experiência, que foi a fome da terra de Canaã. E esta fome fomentou na mente de Isaac o desejo de voltar ao Egito. Eu já disse que o Egito era símbolo do mundo, que é oposição ao plano de Deus. E Isaac, ao sentir a escassez da terra, se viu no desejo de procurar a cidade de Gerar, que era uma cidade dos filisteus, e ainda buscar a ajuda do rei filisteu, chamado Abimeleque. Segundo os estudiosos, Isaac e Rebeca estavam vivendo num determinado lugar chamado Beer-lahai-roi. E então eles viajaram desse lugar por 110 quilômetros até chegar à cidade de Gerar. O caminho de Gerar era o mesmo caminho do Egito. Por isso eles foram tentados a ir para o Egito. Mas Deus havia advertido a que eles não fossem para o Egito, não fossem para aquele lugar. Em Gerar, o Senhor promete abençoá-lo e prosperá-lo. Permita dizer isso a você e que você tenha condições de dizer aos seus alunos. Quando nos deparamos com situações de insegurança, em termos principalmente de subsistência material, devemos sempre buscar de Deus o conhecimento da sua vontade. E foi o que Isaac fez. Deus abençoou a Isaac por amor a Abraão. Amor a Abraão. Mesmo assim, Isaac, a despeito de ser um homem de qualidades extraordinárias, até de temor a Deus, ele enfraqueceu por alguns momentos e sofreu a grande tentação de mentir. O mesmo drama de seu pai foi vivido por ele. Sabendo-se estrangeiro naquela terra e que sua esposa poderia ser alvo de interesse de algum filisteu, ele criou uma mentira, tratando-a como se fosse sua irmã de sangue, para não correr o risco de perder suas vantagens materiais. Com Sarai, Abraão enfrentou o mesmo problema, diferenciado pelo fato de que o rei do Egito, imaginando ser irmã de Abraão, o caso de Sarai, pediu para que fosse uma das suas concubinas. Ao descobrir, o rei ficou muito revoltado com a situação. E mesmo sem ter tocado em Sarai, o rei então teve uma atitude forte para com
a Abraão porque ele foi atingido com pragas no seu palácio. O que é que ele fez? Pelo cuidado de Deus, ele devolveu Sarai e Abraão e mandou que ele fosse embora daquela terra. Com Isaac a mesma coisa se repete, com a diferença de que Rebeca não chegou a ser desejada por nenhum filisteu. Mas Abimeleque descobriu que Rebeca não era irmã de Isaac. E por isso ele reprovou a sua atitude de querer enganar. O medo que os filisteus o matassem e se apossassem de suas propriedades fez com que Isaac demonstrasse incredulidade em relação às promessas de Deus. Mas Deus lhe deu provisões na terra dos filisteus. Depois da experiência de receio da parte dos filisteus, da suspeição pelo fato de ser estrangeiro e próspero naquela terra, e a inveja pela sua prosperidade, note isso, Isaac enfrentou a oposição dos filisteus. E ele enfrentou essa oposição com atitudes de paciência, mansidão, que eram qualidades do seu caráter. Essas atitudes com seus opositores amenizou os seus ódios e rancores, porque Isaac soube ser manso em momentos de rispidez. E naquela terra, Isaac então acabou sendo abençoado, porque semeou muita semente. E a fome da terra de Canaã se tornou uma fome muito especial, porque ela propiciou a Isaac a oportunidade de sentir que Deus ainda era fiel e de que o fruto da sua fidelidade traria bênçãos e vitórias para a sua vida. Então ele se dedicou a quê? A abrir poços. E todo poço que ele abriu, os filisteus iam lá e o entulhavam. Mas ele não desistiu. Se os filisteus entulhavam um poço aberto aqui, que tinha bastante água, ele não brigava com ninguém, ele não reagia contra esses filisteus, pelo contrário, ele ia para outro lugar. E onde ele abria um poço, Deus fazia com que a água jorrasse abertamente. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha de muitos modos e de um modo muito especial. Por isso, os filisteus entenderam de que havia alguma coisa que fazia diferença na vida daquele homem, de um modo especial. Como disse, Deus o abençoou na terra dos seus inimigos, porque eles tiveram que entender, tiveram que compreender que o Deus de Israel, o Deus de Isaac, era um Deus forte e poderoso. E sob a bênção de Deus, Isaac prosperou e cresceu naquela terra. Não importava que os filisteus tentassem entulhar os seus poços. É assim que nós aprendemos na nossa vida. Os poços que cavamos podem simbolizar as conquistas espirituais que fazemos, mas eles são alvo, às vezes, de inveja, de porfia, de nossos inimigos espirituais. E Isaac dá uma lição de paciência e mansidão em não revidar os ataques, mas não desistir de lutar pelos ideais sonhados e desejados. Às vezes, nossos inimigos procuram entulhar nossos poços com as pedras da censura, da calúnia, da mentira, para que nós desistamos de lutar. Por isso, meu caro professor, você terá a oportunidade de mostrar aos seus alunos que, mesmo contrariando alguns erros de decisões fora da orientação de Deus, Isaac foi um grande exemplo de homem humilde, gentil e cortês, não só para com os amigos, mas também para com seus inimigos. Não ter ido para o Egito foi um ato de obediência e reconhecimento pela soberania divina na sua vida, para cuidar dele, de sua família e de toda a sua fazenda.
Deus lhe abençoe na ministração desta lição. CPAD, a editora da Escola Dominical.